E aí, vamos falar hoje sobre Provérbios 5. Provérbios 5 traz um título um pouco direto no que o capítulo todo vai falar, mas Provérbios 5 também traz para a gente um aprendizado muito sério, um aprendizado muito importante na nossa vida, onde o título começa com conselhos contra o adultério. Porém, eu vejo que a gente pode fazer algumas analogias e ter um aprendizado muito além de simplesmente o adultério aqui em Provérbios 5, tá? Embora Salomão, né, fale aqui, use a mulher imoral, eu acredito que é muito mais amplo, tá? A gente pode aplicar isso em nossas vidas em qualquer forma de tentação, em qualquer forma de coisas que desviam o nosso foco, que tira a nossa energia ou muda o nosso propósito daquilo que Deus quer. Então, a gente vai ter uma visão geral um pouco mais ampla sobre isso aqui, para a gente entender. Eu peguei aqui 4 versículos chaves para a gente compreender Provérbios 5. Se você ainda não leu o capítulo, leia o capítulo para você ter uma compreensão mais detalhada. Lembrando que esse é mais um vídeo da série de Provérbios, serão 31 dias falando sobre Provérbios, 31 dias onde o meu objetivo é compartilhar com vocês uma visão para empreendedorismo, uma visão para a sua vida pessoal sobre o que Provérbios pode trazer para a gente, tá? Então, Provérbios 5, a gente começa aqui com 4 versículos chaves. Primeiro, versículo 1, que já diz muito direto: Filho, preste atenção no que eu digo, nunca se esqueça dos meus conselhos. Versículo 3, as palavras da mulher imoral são doces como mel, mas acabam amargas como veneno. Provérbios 5, 8, fique longe dessa mulher, não vá nem perto da porta da casa dela. E 15, beba a água do seu próprio poço e deixe que o seu amor seja só para a sua esposa. Lá na frente a gente vai ver as consequências desse pecado. Ah, mas eu acredito que a mensagem central aqui, além de trazer num contexto hoje, né, de tanta rede social, tanto gente querendo aparecer, as pessoas cada vez mais querendo mostrar o seu corpo para ganhar likes, onde, infelizmente, a questão que a gente vai pensar, né, aqui da mulher imoral tá muito normalizada, infelizmente. A sabedoria protege contra essas distrações, que parecem ser boas, mas roubam o propósito, tempo e energia. Salomão alerta pra gente: o pecado, a tentação e as falsas promessas têm sabor doce no início, só que vai terminar em arrependimento e perca, tá? Hoje ficou muito normal não construir família, né? Então, com tudo isso, o que importa é você ser feliz de acordo com os padrões que está sendo imposto, e aí você vive esses padrões, e as pessoas não querem mais casar, não querem mais construir famílias, cada mês que passa está com uma mulher diferente, com um homem diferente, e isso está cada vez mais normalizado, porque o que importa é a sua felicidade. É muito sério a gente falar da sua felicidade, realmente a gente tem que buscar a felicidade, a gente tem que buscar isso, mas a gente pode buscar isso em Cristo, a gente pode buscar isso em construindo coisas boas para nossa vida. Porém, o que ninguém está falando dessa forma perversa de viver que a gente tem hoje e que a gente vê nas redes sociais é que tudo isso vai ter uma consequência, tá? Não tem jeito. O que a Bíblia escreve, né, várias profecias estão se cumprindo e não vai ser diferente com sabedoria, com conselhos como esse. E aí, pensando um pouco aqui, para a gente vir para o lado de empreendedorismo, para o lado de profissão, eu acredito que o verso-chave está ali entre 1 e 2 e o 8. Escutem com atenção e aprenda o bom senso. Fique longe dessa mulher, tá? Pra gente trazer uma aplicação aqui, vamos colocar a mulher imoral com tudo aquilo que parece lucrativo e prazeroso ao mesmo tempo, tá? Vamos pegar como se fosse o tigrinho, como se fosse aquela oportunidade com um jeitinho brasileiro ali de você ganhar muito dinheiro, aquela oportunidade do dinheiro muito rápido, tá? E quantas pessoas você conhece ao seu redor que perderam tudo porque acreditaram em oportunidades rápidas, com opções de pirâmide, com tudo que já surgiu? Pensa aí os últimos 5 anos, 10 anos.
As pessoas que você conhece que sempre gosta ali, olha, do atalho, do mais fácil, mas sempre estão em situação complexa, em situação difícil de resolver. Nem toda oportunidade é uma bênção, nem toda. Então a gente tem que estar alinhados a Deus, né? Nós temos que estar alinhado a Deus e principalmente entender, olha, a mulher imoral representa tudo o que parece lucrativo ou prazeroso, mas te tira da rota certa. Um negócio duvidoso, um atalho ético ou até uma parceria que rouba sua paz. Isso aí é o que a gente pode aprender aplicando aos nossos negócios. Então, isso acontece todos os dias com a gente, tá? Todos os dias a gente recebe proposta de coisas que são atalhos. Para quem está começando a viver o mundo de internet, principalmente, tem milhares e milhares de pessoas prometendo que você vai ficar rico, oferecendo que você vai ter uma fórmula mágica que é só copiar, colar e ficar rico com aquilo. Eu sinto muito de dizer, eu tô falando por gente, eu tô falando por ser uma pessoa que já vive de internet desde 2011, uma pessoa que vive o mercado, que já esteve sentada na mesa com Pablo Marçal, com Paulo Vieira, com Marcos Paulo, Marcos Marques, depois você pesquisa esses nomes, você vai ver quem eu estou falando, que já esteve sentado em grandes lançamentos, em grandes projetos, grandes estratégias, que pegou negócios do zero e que trabalhou como estrategista e construiu negócios milionários hoje. Eu estou te falando com base em experiência própria. Não existe atalho. Não existe o copiar e colar. Tá? E é isso que estão vendendo. E infelizmente isso para qualquer tipo de negócio, tá? Não estou falando só de internet. Para você que vai abrir um delivery, para você que vai abrir uma casa de carnes, para você que vai abrir um supermercado, para você que vai abrir qualquer negócio. Não existe atalho, existe muito trabalho e estratégia. Não adianta também só trabalhar, trabalhar duro e não ser inteligente, não ter estratégia. Você vai ficar muitos anos sem crescer. Mas existe sim um crescimento rápido, exponencial, porém ele vem de quê? De sabedoria, de estratégia, ok? Não adianta você sair para... Vou te falar um outro exemplo. Conheço gente que quer crescer no Instagram, posta todos os dias no Instagram, mas não tem estratégia. E aí essas pessoas, o que que está acontecendo? E o resultado nítido que eu vejo todos os dias com essas pessoas. Elas estão no mesmo lugar, porque não tem estratégia. Então, até um mentor que eu sempre trabalhei muito, o Marcos Paulo, ele sempre fala: trabalho inteligente e oração resolve tudo, tá? E aí a gente voltando aqui para a parte da mulher imoral, cuidado com essas distrações disfarçadas de promessas. Então, é o que eu falei aqui. Atalhos mágicos, soluções fáceis, ganhos rápidos e fórmulas infalíveis é essa mulher imoral. É muito bonito, é muito gostoso começar ali, sabe? É muito doce, tem um cheiro bom, mas depois que você entra para aquilo e depois que começa a aparecer as primeiras consequências, você meio que caiu no sistema e vira escravo daquilo ali, tá? E aí, geralmente, o que começa fácil termina caro, termina difícil, tá? Bons negócios que têm muito sucesso hoje, vamos pegar as Big Techs, Facebook, né, que é dono de Instagram e WhatsApp, Apple, Microsoft e outras. Todas elas começaram de uma forma muito comum, numa garagem, com horas e horas e horas incansáveis de trabalho. Muitos até desistiram no meio do caminho. Assista um filme sobre essas Big Techs que você vai entender. Eram mesas com computadores, eles saindo para tentar vender a solução deles e muitos nãos, muitas ofertas recusadas, muita coisa deu errado. E eles com foco no objetivo, trabalhando dia e noite, e aí foi crescendo, alugaram casas e foi crescendo e crescendo, cresceu rápido porque era um trabalho inteligente, mas não foi fácil. Não foi fácil e muita gente desistiu no começo ali e hoje provavelmente vive arrependido porque não conquistou. E aí não faz parte de um mega, um big projeto como esse. Claro que eles tiveram outras oportunidades e a vida sabe, né? Ninguém vive só arrependido.
E aí, para a gente fechar essa parte aqui de empreendedorismo, mantenha a fidelidade ao propósito. Assim como o homem fiel à esposa, o empreendedor fiel ao seu propósito não se deixa levar por novidades vazias. O sucesso sustentável nasce da fidelidade a um caminho, não da troca constante de direção, tá? Isso aqui é para você aplicar hoje, tá? Antes de investir tempo ou dinheiro, você vai perguntar: isso me aproxima ou me afasta do propósito? Qual o seu propósito? Você já descobriu o seu propósito? Então, o primeiro ponto é esse. Eu ouço muita gente falar uma frase e eu levo isso para minha vida como empreendedor, que é uma frase o seguinte: se o homem é capaz de trair a sua esposa, ele não é um homem para você fazer negócio. E realmente, imagina você fazer uma sociedade com alguém que é capaz de trair a esposa, que é capaz de adulterar com a esposa, né? Adulterar com outras mulheres. O que que ele não vai fazer com você quando surgir necessidade? Será que ele não vai te roubar? Então, a gente tem que observar até as pessoas com quem a gente faz negócios, com quem a gente anda, porque elas podem sim nos colocar em buracos. Ah, e aí sempre pensar, isso que essa pessoa está me oferecendo me aproxima ou me afasta do meu propósito? Segundo, rejeite atalhos que ferem princípios. Eu já tive várias oportunidades, várias mesmo, e ainda recebo, de poder fazer muito dinheiro, de poder viver uma vida dos sonhos, só para mudar uma chave em um banco de dados, só para poder mudar um link. Mas seria roubo. Ninguém vai pegar, ninguém vai descobrir, mas continua sendo roubo. Isso fere os meus princípios, isso fere aquilo que eu acredito. Porque eu quero sim ter um futuro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as consequências do homem que junta com essa mulher adúltera, tá? Com a mulher imoral. E aqui pra gente do homem que se junta com esses atalhos, com as soluções fáceis, com os ganhos rápidos, enfim, com as formas erradas de fazer as coisas. Permaneça constante. A consistência é a forma mais elevada de sabedoria no empreendedorismo. Gente, é o que eu falei ontem. Empreender, ninguém começa hoje e amanhã tem resultado. Ninguém começa um negócio digital aqui agora e mês que vem já está milionário. Não existe. Até você, para nascer, foram 9 meses de formação, tá? Foram 9 meses. E todos sabem, quando é um bebê prematuro e nasce antes do tempo, tem as consequências por isso, porque ainda não está 100% formado. E aí a mãe, né, a família passa por uma fase difícil de mais cuidado. E com negócios isso não é diferente. Seu negócio pode até crescer muito rápido e nascer muito rápido, mas para você segurar aquilo ali vai trazer certas consequências. Eu não estou falando que é 10 anos para o seu negócio dar certo. Eu já vi negócios sim darem muito certo com 1 ano de existência. Mas por quê? Foi construído com consistência. Estou eliminando, claro, os negócios mal feitos com caminhos ilícitos, tá? Estou falando de forma lícita, de forma que é realmente correto e ético. São negócios bem estruturados, de trabalho inteligente, de abrir mão de muita coisa, tá? E aí essa constância de todos os dias, vai chegar um momento que para você talvez fica repetitivo entrar na sua empresa e sempre o mesmo resultado e as coisas não estarem crescendo. Mas aí a pergunta que fica para você, o que você tem feito para fazer isso crescer? Você está de verdade procurando conhecimento, como a gente já viu nos capítulos anteriores? Ou você está simplesmente fazendo aquilo que você acha que é o melhor para aquele momento? Você está de verdade procurando inovação ou você está se mantendo preso ao conhecimento limitado que tem dentro da sua mente? Não confia em um consultor empresarial, não confia naquela pessoa que você poderia contratar para poder fazer acontecer. Se você ficar estagnado também, não vai crescer, vai ser realmente difícil, vão ser muitos e muitos anos, e é perigoso você até falir, porque o mercado ele vem e pode te engolir. Se você não está sempre inovando, se você não está sempre buscando melhorias. Tem uma história que eu gosto de contar da Kodak. A Kodak, né, é a primeira fabricante de câmeras. Eu não sei se é a primeira, mas a mais famosa. Todo mundo lembra dos filmes Kodak, né, que é da geração 90 para baixo aí, claro. E a Kodak era a mais famosa, fazia filme para câmera, fazia câmeras. E a Kodak inventou a câmera digital, que não usava mais filme. E ela testou e funcionou muito bem. A Kodak sempre foi muito boa em qualidade, era a Apple das câmeras, né?
muito boa no que funcionava, sem bug, sem problemas. Porém, ela inventou. Só que o que a Kodak fez? Ela arquivou o projeto, ela não colocou para o comercial para poder vender a câmera digital que ela tinha feito, porque os gestores achavam que fazendo aquilo ia perder a maior receita que ela tinha, que era na venda de filmes. Só que aí veio uma concorrente também muito conhecida chamada Fujifilm, que criou a câmera digital e começou a vender. E aí as pessoas pararam de comprar filmes para comprar câmera digital. Só que a câmera digital precisava de cartão de memória, precisava de outros acessórios. E aí hoje a Kodak praticamente não existe, teve recuperação judicial, faz algumas coisas ainda, tá? Não fechou a empresa, mas perdeu infinitamente o seu valor de mercado, o que hoje poderia ser uma das maiores empresas ainda, mas simplesmente porque ficou presa a simplesmente ao conservadorismo. Olha, eu sou fabricante de filme de câmera fotográfica. Ela criou a inovação e ela não aplicou. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E isso é uma forma de distração do que a gente está conversando aqui. Quando você aceita distrações sem um teste, sem um conhecimento melhor, sem buscar o conhecimento, essas coisas vão acontecer, tá? Para nossa vida pessoal, Provérbios 5:3. As palavras da mulher imoral são doces como mel, mas acabam amargas como veneno. E 5:12. Você vai se arrepender e dizer: como eu odiei a instrução e rejeitei os conselhos. Isso liga à parte anterior que a gente acabou de falar. Começa aqui certas consequências. Nem tudo que é doce faz bem. O prazer imediato pode ser uma armadilha, uma atitude, um comportamento, um vício emocional. A sabedoria te ensina a pensar nas consequências antes da satisfação. Hoje está muito fácil você ter sucesso. Por duas coisas. O conhecimento está sendo cada vez mais democratizado. Então, cada vez está mais fácil você ter acesso ao conhecimento. Inteligência artificial, YouTube, que já está aí há muitos e muitos anos, livros que podem ser comprados com mais facilidade. Porém, ao mesmo tempo, as pessoas estão menos interessadas em conhecimento, porque existe uma coisa chamada dopamina barata. O que é a dopamina? É como se fosse o prazer dentro do seu corpo, tá? Não vou explicar de forma científica, é algo que eu não sou psicólogo, não sou neurocientista, neuropsicólogo, para poder explicar isso de forma detalhada. Mas a dopamina, você tem uma dopamina, não é certo a gente dizer isso, mas para ficar mais simples de você compreender, dopamina é aquilo que você abre aí o seu Instagram e abre os Reels e você fica ali vendo Reels, vendo os videozinhos curtos durante horas e horas e horas. Por quê? Você entra num loop de alimentar o seu corpo, a sua mente com uma dopamina, porque ela vem rápido, né? E aí você fica ali, e se você parar, logo você está desanimado, você está com sono. Então é como se te desse prazer ficar ali vendo vários vídeos. Por isso que são vídeos curtos, porque ele vai te prender. Se você para de ver, você tem que voltar e continuar vendo, assistindo, assistindo. E aí, com isso, as pessoas não percebem que estão passando horas e horas e horas, enquanto poucos, talvez 1% da população, não está utilizando isso, mas está lendo um livro, está fazendo um treinamento novo, está utilizando a inteligência artificial para construir algo sólido. E aí depois eles vão ter uma dopamina que a gente chama da dopamina boa, que é, por exemplo, poder sair um final de semana com a família, comprar o que quiser, fazer o que quiser, porque tem liberdade de tempo, financeira, geográfica, simplesmente porque abriu mão de estar vendo conteúdo. E nas redes sociais, eu sinto muito em te dizer, existem dois tipos de pessoa, a que produz conteúdo e a que consome conteúdo. Você está sendo qual? A que consome ou a que produz? Os que estão produzindo, por mais que estão ganhando likes, isso não tem muita coisa, eles estão fechando parcerias, eles estão construindo negócios. Claro que tem gente fazendo de forma ilícita, com joguinhos de aposta e várias outras coisas, vendendo corpo e OnlyFans e tudo isso. Mas tem muita gente produzindo conteúdo bom, te ensinando a fazer uma receita, te ensinando a consertar algo na sua casa e inúmeras outras coisas. Isso sim. E aí está dividido naquele que consome e naquele que constrói. Se você consome, você está pagando, você está tirando do seu caixa. Se você constrói, você está recebendo. Não estou dizendo que você só pode construir. Você deve assistir um pouco, mas tem que ter um limite. E hoje está muito fácil, tá? Está muito fácil. Ah,
E aí, ligado a tudo isso que a gente está falando aqui, isso começa no ouvido. As palavras da mulher imoral representam vozes externas e internas que tentam te convencer a sair do caminho certo, tá? E por fim, por isso, cuide do que você ouve, assiste e fala. Então, a mulher imoral aqui, você tem que cuidar com o que você ouve, assiste e fala, ok? Papo reto com você, que talvez já é de maior, você que está assistindo aqui. Todo mundo já teve a mulher imoral ou o homem imoral que apareceu na sua vida. Todo mundo. Não adianta querer esconder e falar que não. A não ser que você nunca saiu de casa. Se você for na rua, vai acontecer. E aí, Provérbios fala com a gente. As palavras da mulher imoral são doces como mel, mas acabam amargas como veneno. E aí, a fidelidade cura. Assim como Salomão diz, beba da sua própria fonte. O princípio vale para relacionamentos, amizades e estilo de vida. Valorize o que é seu, o que é real, o que é construído com o tempo, tá? Então, primeira coisa, vamos evitar comparação e desejos que vão te desviar do que Deus já te deu. Olha para a sua vida o que você já tem. Eu falei nas leituras anteriores, aqui nos dias anteriores, que eu estou vivendo um momento que está tudo muito turbulento. E aí acaba a gente não curtindo, não aproveitando aquilo que você tem. E quando você começa a refletir tudo que você já tem, eu não vou citar para vocês, mas você olha, cara, eu já tenho muita coisa daquilo que eu desejava nos anos passados, há 3, 5 anos atrás. Eu já realizei muito mais sonhos do que eu era capaz de realizar, do que eu imaginei que eu iria realizar. E a gente fica nessa busca sem freio de realizar mais e mais e mais e mais, e a gente esquece de usufruir, de viver daquilo que a gente já conseguiu, simplesmente por comparações e desejos que desviam daquilo que Deus já nos deu. Quando algo parece irresistível, pergunte: depois disso eu vou me sentir mais leve ou mais vazio? Quando você estiver na rua aí e aparecer aquela mulher, padrões perfeitos, modelo, corpo impecável, deu mole para você. Olha, a oportunidade. Você imaginou depois que você fizer qualquer coisa com ela, como vai ser? Não fica imaginando que a mulher que é fácil, que vai vir para você e vai querer um relacionamento com você e vai construir uma família. Pode acontecer com mulher bonita sim, tá? E mulheres que se cuidam é diferente. A mulher imoral, por mais que ela se cuide, ela parece para você como algo fácil, como algo simples de obter, como algo doce, que é o que Salomão fala aqui pra gente. E aí você tem que se perguntar, depois que isso passar, eu vou me sentir leve ou mais vazio? Ainda mais você que é casado, você que namora, você que tem um relacionamento. E aí pensa para a sua vida. Aquele negócio fácil que aparecer vai te fazer dormir com a mente tranquila ou deitar no travesseiro e não conseguir dormir porque você está preocupado se vai sofrer uma investigação, se você pode ser preso, se você não roubou de ninguém. Não tem jeito, sua consciência ela vai cobrar. Busque prazeres saudáveis, tempo com a família, oração e gratidão. E aí, a gente pensando aqui, eu queria ler com você as consequências, tá, da mulher imoral. Ele traz aqui pra gente sobre isso. A partir do versículo 8: afaste desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da sua porta da casa, senão outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes, e você morrerá ainda moço, nas mãos de homens cruéis. Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza, e o que você ganhou com o seu trabalho acabará nas mãos dos outros. Você ficará gemendo no seu leito de morte, enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco. Então você dirá: como eu tinha raiva de conselhos, nunca aceitei conselhos de ninguém. Não ouvi os meus mestres nem dei atenção a eles, e quase caí nas desgraças diante de todos. Isso aqui a gente pode trazer muito forte também para o nosso contexto de empreendedorismo. Eu conheço muita gente que era muito rico, mas caiu no conto, na palavra doce,
de coisas ilícitas, como a mulher imoral traiu a mulher, ou entrou em negócios fáceis demais e morreu no leito de morte sem nada. Conheço gente que nem ficou muito rica, mas que tinha uma vida e por se envolver com mulheres, ficou sofrendo no leito de morte por anos e anos. Então a gente tem que pensar isso é muito forte. A Bíblia ela é muito cirúrgica quando ela diz, e a consequência ela é muito direta. Não adianta você estar no auge do seu negócio, você conseguir comprar o carro dos sonhos, sua empresa está empregando gente com uma mega sede, você está viajando e fazendo tudo, se você sabe que aquilo ali foi feito de forma ilícita. E aí é nítido, não adianta, você vai viver essa fase, mas daqui a pouco você vai ter que pagar a conta por isso. E essa conta não vai fechar, a dívida vai ser muito alta, você não vai ter mais carrão, você não vai ter casa boa, você não vai ter mais empresa, você não vai ter nada. E é como se fosse o seu leito de morte, tá? E aí, para a gente fechar aqui, versículo 21. O Senhor vê por onde todos andam, examinam tudo o que fazem. 22. O mal é prisioneiro dos seus próprios pecados. Eles o prendem como se fossem cordas. A sabedoria traz liberdade. O erro repetido traz prisão. Cada escolha errada cria um nó pequeno. Vários nós viram correntes. A obediência a Deus é o caminho mais leve e livre que existe. Deus vê até o que os outros não veem. Integridade é fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. A sabedoria te protege do auto-engano, de achar que ninguém vai perceber. A disciplina é a cerca da sabedoria. Ficar longe da porta, lá no versículo 8. É um lembrete para estabelecermos limites. O sábio se protege antes de cair. Crie hábitos que blindem sua mente. Leitura da Bíblia, boas conversas. A gente falou nos vídeos passados. Boas pessoas que vão te fazer crescer e que o papo da sua roda de amigos não esteja influência que está fazendo isso e aquilo, tigrinho, como que você vai ganhar um dinheiro rápido, isso e aquilo. Pessoas que conversam de forma inteligente, que te fazem crescer, que te desafiam a ser melhor a cada dia. Se errou, reconheça logo. Arrependimento rápido é cura rápida. Escolha hoje um limite pessoal que vai te manter no caminho certo. Para a gente fechar, o pecado promete liberdade, mas entrega prisão. É exatamente isso que a gente está vendo nas redes sociais hoje. É uma liberdade, que é uma porta da prisão aberta para você entrar. Só que na hora que você entrar, ela fecha. Essa é a liberdade do pecado. Provérbio 5 é um lembrete poderoso de que a sabedoria não só te guia, ela te protege. Quando você aprende a dizer não ao que parece doce, ganha força para viver o que realmente é bom. Sabedoria é permanecer fiel ao propósito, mesmo quando o mundo oferece atalhos. E aí a pergunta que eu deixo para você hoje. Você que está aí, talvez você está assistindo isso aqui ao vivo, talvez está assistindo gravado, mas hoje é uma sexta-feira. Muita gente chega na sexta-feira e se desconecta do mundo e tem que destruir tudo que construiu ao longo da semana. Vamos refletir sobre isso. A mulher imoral, vamos refletir sobre os negócios imorais, sobre as decisões imorais, sobre as oportunidades fáceis que estão aparecendo todos os dias. Não estou dizendo de oportunidades inteligentes, porque existem sim, mas use a sabedoria, alinhe o seu propósito. Se você ainda não tem um propósito, lê bastante a Bíblia que você vai encontrar ele. Lê Provérbios todo. Lê, por exemplo, os Salmos de Davi. Lê capítulos que vão te fazer crescer, não aquilo que você quer ouvir. E aprenda assim a dizer não, porque a gente tem que dizer não. Sabe quando a gente tem que dizer não? Tem muita gente que está do nosso lado todos os dias. Muita gente que é nosso amigo. E ele vai te oferecer uma oportunidade fácil. E aí é só você dizer não. Tem gente que está do seu lado em seu negócio, na sua sociedade. E aí você, se você vê que ele está te trazendo para algo que não é bom, você tem que aprender a dizer não. E dizer não todos os dias é evitar de fazer cada nozinho, cada elo de algo que depois vai formar uma corrente que vai te aprisionar. Então, vamos viver com mais sabedoria. Esse é o meu desejo para você, que Deus te abençoe e eu te vejo amanhã